Você sabe qual a diferença entre astronomia e astrologia? Bom, para a gente entender a diferença dessas duas práticas hoje em dia, vamos voltar no tempo e entender como elas surgiram. Desde os primórdios, diversas culturas usam analogias para compreender e organizar o mundo, e a astrologia surge como uma ferramenta para isso. Olhar os astros podia ajudar tanto a prever eclipses quanto tomar decisões políticas, e essa prática, que exercia grande influência sobre a cultura de diversos povos, era uma mistura dessas duas coisas que a gente separa hoje. O ser humano observava o céu não apenas por curiosidade, mas para tentar atribuir significado à existência. Assim surgiram nossos mitos. Cada cultura carrega o seu conjunto de histórias simbólicas que, em algum momento do passado, constituíram valores e lições importantes passadas de geração em geração através dessas histórias. O caminho do Sol no céu ajudava a prever a época de plantar e de colher, e por outro lado, os astros que temporariamente atravessavam nosso céu, como cometas, correspondiam a uma mensagem divina, frequentemente associada a eventos ruins, como catástrofes naturais. Um exemplo interessante de conhecimento antigo que é conservado até hoje está no Egito, no templo de Abu-Simbel. A luz do nascer do sol nos equinócios atravessa o corredor principal e ilumina a estátua dos deuses, simbolizando o reinício do ciclo do tempo. A astrologia serviu até para orientar tratamentos médicos, como Galileu chegou a ensinar na Universidade de Pádua, onde ele mostrava para os estudantes de medicina como traçar mapas astrológicos para indicar um tratamento mais adequado para os seus pacientes. Sim, Galileu Galilei, o pai da astronomia. Mas calma, a gente vai chegar lá. Como essas práticas se diferenciam, não é uma coisa simples. Esse processo foi gradual, marcado por intensos debates que se estenderam desde a antiguidade até a era moderna. E o ponto central dessa controvérsia foi justamente a astrologia divinatória. Calma, eu vou explicar esse termo. A astrologia como metáfora é aquela que criou os mitos por trás das constelações. A astrologia divinatória é aquela que busca prever o destino das pessoas. A astrologia divinatória teve muita importância, mas ela não era universalmente aceita, e o debate sobre a validade dessa influência no destino humano ganhou força em diversos momentos históricos. Para a Igreja, por exemplo, até era admissível usar a observação do céu para prever fenômenos naturais, como as estações. No entanto, não era do interesse deles entregar o controle do destino das pessoas aos astros. Também houve críticas na literatura e na filosofia. No final da Idade Média, o poeta Dante, em A Divina Comédia, condena o astrólogo Guido ao inferno, simbolizando a reprovação a esse saber que pretendia ler o destino dos homens nas estrelas. E no renascentismo, o filósofo florentino Giovanni Pico della Mirandola, em seu manifesto O Discurso sobre a Dignidade Humana, também criticou a astrologia divinatória, porque para ele Deus criou o ser humano como um ser contemplativo, dotado de liberdade para se transformar, que é incompatível com esse destino que é determinado pelos astros. Mas essas controvérsias todas não foram o suficiente para arruinar todo o prestígio da astrologia divinatória em certas esferas de poder, porque essa ferramenta, se utilizada da maneira certa, podia simbolizar grandeza e autoridade. Vamos continuar em Florença para entender como os Medici fizeram isso. Entre o século XV e XVIII, essa influente dinastia de banqueiros chamada Medici tinha grande influência sobre a cidade de Florença, e eles encomendavam horóscopos deles próprios e da cidade para sugerir que o poder deles era uma necessidade prevista pelos astros. E no Palácio dos Medici, até hoje, é conservada uma pintura chamada Júpiter e a Apoteose dos Medici. Apoteose significa inclusão de alguém entre os deuses, e essa pintura retrata Cosmo I de Medici como um descendente de Júpiter, o rei dos deuses. Então você pode se perguntar, quando que a astrologia divinatória começa a ter um papel mais parecido com o que a gente tem hoje em dia na nossa cultura? E quando que ela se separa da astronomia? Talvez tenham sido os erros de previsão? Não, não foram. Porque o interesse pelo céu antecedeu o surgimento de instrumentos de observação do céu. Então os erros de previsão nos modelos de céu feitos a olho nu sempre foram conhecidos. Não são exatamente os erros, mas os acertos que ajudam as fronteiras entre a astronomia e a astrologia a se tornar mais bem definidas. Isso acontece com o surgimento de uma nova abordagem para a observação do cosmos. Então, agora a gente vai abordar o fechamento desse vídeo, que é basicamente juntar todo esse contexto histórico que a gente forneceu até agora para entender como que isso foi influenciar para a separação entre astronomia e astrologia. E se a gente quiser pensar sobre isso, o que aconteceu, a gente tem que pensar sobre a Revolução Científica, que foi um momento que as pessoas elas começaram a olhar para o céu não de uma forma simbólica, mas buscando coisas além disso, buscando ter um entendimento verdadeiro da coisa. Então,
utilizando da matemática, de medidas, de tabelas de dados que eram coletados ao longo de muitos e muitos anos, as pessoas que estavam envolvidas ali no contexto da Revolução Científica foram percebendo que as estrelas elas não estavam lá para contar uma história. Elas estavam ali desempenhando um papel que era determinado por forças e movimentos que a gente ainda não conhecia. Então, a astrologia, que até então era a forma oficial de conhecimento sobre o cosmos e, por consequência, uma forma de conhecimento sobre o próprio ser humano, ela foi sendo deixada de lado, ela foi sendo deslocada. E a astronomia tomou conta do discurso científico com isso. O céu ele virou um objeto de estudo e não de adivinhação. O que a gente herda disso hoje é uma espécie de liberdade interpretativa. A ciência ela nos mostrou que o universo ele não tem um roteiro pronto para a nossa vida. E isso, longe de esvaziar o sentido das coisas, abre espaço para a gente se perguntar, tá bom, mas se o céu ele não é quem define quem eu sou, quem é que define então? E a resposta é meio óbvia, né? É você que define. A astrologia, nesse novo contexto, ela deixa de ser uma verdade absoluta e vira uma linguagem. Ela vira uma ferramenta para a gente tratar de arquetípicos e de personalidades e desse tipo de coisa. Mas não é necessariamente uma determinação de como que as coisas vão servir. Então, quando você fala que uma pessoa é de Gêmeos, você não precisa pensar que ela tem tal e tal e tal característica. Você pode pensar que ela está vivendo um momento de conflito, que ela está dividida entre duas vidas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, juntando todos esses pontos, a gente vai perceber que isso se conecta com tudo aquilo que a gente aprendeu no curso de Astronomia Geral, que foi justamente o que foi dito na primeira aula e que depois veio a ser dito de novo, que é uma questão que as constelações em relação à Terra e ao movimento de precessão da Terra já não estão exatamente no mesmo eixo que estavam há milhares de anos atrás, que foi quando se estabeleceu as constelações do zodíaco. Então, ao mesmo tempo que desvalida esse argumento passado, abre espaço para a gente aprender coisas novas e utilizar dessas coisas novas para a gente se autoconhecer. Entender como que nasce uma estrela e como que ela morre também é uma forma da gente se autoconhecer. E se isso é uma forma da gente se autoconhecer, torna tudo isso válido. Então, por fim, só para concluir a coisa, a ciência tirou do céu a obrigação de explicar a alma e com isso devolveu para o ser humano essa tarefa, assim como que a gente viu lá com o filósofo Pico della Mirandola, que foi o renascentista. Então a gente passa a se entender por conta própria. Então no final das contas, a gente continua olhando para cima, mas agora sem esperar uma resposta. A pergunta a gente faz para dentro.